Olá, Oi, boa noite. boa noite. Olha só que coisa estranha. Não aparece ninguém aqui pra mim. Mas você consegue nos ouvir bem. Sim, tô escutando, né, vocês normal. Acho que a gente pode fazer dessa forma mesmo. Vamos nessa Vocês estão me forma. vendo, me escutando? Aham. Sim, Natália, só o seu áudio que dessa vez ficou um pouquinho Isso, distante. tá bem distante a sua voz, Natália. Da Bruna tá ótima aqui. Sério? E agora? Como é que tá? Co- Continua um pouquinho ruim, antes estava melhor. Tá. Eu vou desligar É, meu fone. Como é que vocês estão me ouvindo? Aí, aí agora ótimo. melhorou. Tá. Então tá. Bom, Beleza, vamos vamos assim mesmo então. começar. É. Bom, então boa noite. Meu nome é Natália Uma boa noite, meu nome é Paulo. e esse é o primeiro episódio do nosso podcast chamado Homeopatia Descomplicada. E hoje, como nossa primeira convidada, a gente tem a doutora Bruna. Pode se apresentar, Bruna. Olá a todos, eu sou a doutora Bruna Fernandes, médica homeopata. Estou muito feliz de ter sido convidada. E essa é a surpresa da nossa live de hoje. Que eu e o Paulo, a gente já tinha decidido começar esse projeto de fazer lives, no sentido de divulgar tanto a Associação Catarinense de Homeopatia, quanto de divulgar a homeopatia como um todo. E aí, ontem, estudando para a live de hoje, me veio essa ideia de por que não transformar esse projeto de lives também em um projeto de podcasts, para que as pessoas possam ouvir não só ao vivo no Instagram, mas também no carro, dirigindo, fazendo as atividades diárias, como uma forma de integrar esse conhecimento da homeopatia no dia a dia e também como uma forma de levar a homeopatia de uma forma simples para mais pessoas. Porque, infelizmente, o que a gente vê hoje ainda é muita desinformação em homeopatia. E o nosso intuito é poder trazer informação de qualidade e de forma simples para que pacientes, estudantes de medicina ou mesmo médicos que não têm familiaridade com a homeopatia consigam entrar em contato com esse tema, com esse conhecimento e entender um pouco mais desse mundo tão diferente e tão lindo que é a homeopatia. Perfeito, Natália. Uhum. Bom, e aí o nosso assunto de hoje, então, é os princípios da homeopatia. A gente imaginou que esse seria um bom começo para explicar, para introduzir a homeopatia. Então, eu vou começar um pouquinho assim antes dos princípios, contando um pouco sobre Hahnemann, que é o pai da homeopatia. O Hahnemann, ele foi um médico alemão e ele, desde cedo, foi uma pessoa assim de muito destaque, com muita inteligência. Ele conseguia se comunicar, entendia várias línguas e ele decidiu então se formar em medicina. Porém, depois de formado, ele se viu descontente com a medicina da sua época. E descontente vendo que os tratamentos que ele tinha para oferecer para os pacientes causavam mais mal do que bem, muitas vezes, ele decidiu então começar a trabalhar com a tradução de livros médicos. Já que ele tinha essa fluência em várias línguas, ele começou a trabalhar com a tradução. E os seus livros eram livros muito esperados, porque ele pegava às vezes livros curtos e na hora de traduzir, os livros ficavam bem maiores pelas notas que ele colocava nos livros, porque ele era realmente muito inteligente, assim. E aí, em 1790, traduzindo um livro do inglês chamado William Cullen, uma matéria médica. Ele estava lá traduzindo uma substância, que era o quinino, que William Cullen estava falando que era usada para tratar a malária. E aí, o Hahnemann decidiu experimentar em si essa substância e viu que ela causava os mesmos sintomas da malária. E nesse momento foi como se ele tivesse tido uma iluminação, um entendimento, e desse entendimento de uma lei que já existia, que é a lei dos semelhantes, e que é o primeiro princípio da homeopatia, que a Bruna vai explicar um pouco pra gente. Isso, só complementando, como Hahnemann mesmo descobriu, né, percebeu, essa lei é muito antiga, foi falada por Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, né? Então temos aí essa importância dessa lei.
que é a lei da cura através dos semelhantes. Semelhante cura semelhante. O que que isso significa? Foi observado que se você der um composto para alguém saudável e essa substância for capaz de causar nele sintomas ou uma doença, essa mesma substância em outra dose pode ser a cura. Então eu gosto de traduzir de uma forma bem facinho para vocês visualizarem com o exemplo da cebola. Todo mundo aí já deve ter tido a experiência de pegar uma cebola para picar ela, né, para fazer alguma comida. E você pode estar bem, saudável, sem nenhum sintoma respiratório. E você pega a cebola, quando você já começa a picar a cebola, você já sente aquela irritação ocular, o olho começa a arder, lacrimejar, a gente até brinca, né, que tá chorando ao cortar a cebola. O nariz pode ficar irritado. Alguns pacientes mais sensíveis, outros não. Mas a grande maioria já passou por essa experiência da cebola. Vocês dois já passaram, Paulo e Natália? Muitas Já? vezes. Oh, Muitas vezes, chorando com a muitas cebola. vezes. E existe um medicamento homeopático que é originado da cebola. Ele é o Allium cepa. E esse remédio é utilizado para curar, sabe o que, gente? Alguém que está com sintomas de irritação ocular, irritação nasal. Então a gente usa para casos de rinite alérgica, caso de sintomas de resfriado. Então observou, a cebola é capaz de causar isso em alguém sadio? Então, ela também é capaz de curar em alguém que está com esse adoecimento. E tudo aí vai ser uma questão de dose, que a gente vai falar mais para frente nos próximos princípios. Mas, Uhum. basicamente, a cura pela lei dos semelhantes é essa. Aqui Sim, embaixo tem um lugarzinho para perguntas. Então, se ainda ficar confuso um princípio, vocês podem mandar que a gente explica melhor. Mas é sim. basicamente. Eu acho interessante isso também. Eu e o Paulo, a gente vai até fazer um próximo episódio falando justamente dessa história do Hipócrates, de outros pensadores, de outros médicos que foram agregando informações e pensamentos à medicina. Mas o Hipócrates, que todo mundo, todos os médicos consideram como o pai da medicina, ele afirmava justamente isso, sobre a lei dos semelhantes, né? De que semelhante cura semelhante. Um pouco depois de Hipócrates, veio Galeno, que era um outro médico grego, e que falava o contrário. Ele falava que o adoecimento era só nas partes e ele falava sobre a cura pelos contrários. E aí é interessante, porque a gente vê muitos médicos alopatas falando, se referindo a Hipócrates como uma referência, mas, na verdade, eles seguem uma medicina que era a medicina de Galeno, que é uma medicina contrária à medicina de Hipócrates. Então, muitas vezes a gente fala assim, Hipócrates, mas às vezes não para fazer essa associação, esse entendimento de que o pai da medicina, que é Hipócrates, falava justamente da cura pelos semelhantes, né? E eu vou dar um outro exemplo também para complementar isso que a Bruna falou, que é sobre o café. O café, tão conhecido nosso, que é uma substância que, em grandes quantidades, a gente sabe que causa taquicardia, insônia, pensamentos acelerados. Na homeopatia, existe uma homeopatia feita do café, que é a cófia cruda, que é usada justamente para tratar casos de insônia, taquicardia, pensamentos acelerados. Então, a gente vai entendendo, conforme a gente vai estudando os medicamentos homeopáticos e conforme a gente vai vendo eles agirem, realmente como que essa lei dos semelhantes cura. Exatamente. Perfeito. Ótimas explicações tivemos até então. E agora, né, eu vou falar sobre o segundo princípio da homeopatia, né, que é a experimentação na pessoa sadia. O Hahnemann havia, né, percebido, como a Natália falou, do experimento da quina, né, que ele tomou e começou a sentir os sintomas que a quina proporcionava, né, como a Bruna falou, né, do Allium cepa também, né, e aí com o intuito de descobrir, né, desvendar o potencial das substâncias, ele resolveu elaborar esses protocolos, né, de experimentação. E como que ele fez isso? Ele pegou, né, primeiro selecionou, né, um grupo de pessoas, né, sadias, porque ele gostaria de descobrir exatamente qual era os sintomas que essas substâncias
iriam despertar nessas pessoas, né? Então, por isso que ele seleciona pessoas sadias. E aí, antes de iniciar a experimentação propriamente dita, é necessário que essas pessoas se observem de uma forma bem criteriosa quais são os sintomas, né, que ela costuma apresentar no dia a dia, desde sintomas físicos, né, até sintomas mentais, sonhos também são importantes. E a partir dessa observação criteriosa, né, se inicia a experimentação propriamente dita, na qual a pessoa que está tomando a medicação não sabe, né, o que está tomando, e também a pessoa que está observando ali, o avaliador da experimentação, também não sabe qual é a substância que a pessoa está fazendo uso, né? Então a gente fala que é sempre um experimento duplo cego, né? E aí inicia-se a experimentação, né, que costuma durar aí algumas semanas, e né, também nessa fase é necessário que a pessoa que está fazendo a experimentação se observe, né, de uma maneira muito criteriosa, desde né, de aspectos relacionados assim à função vital, né, como apetite, como a função do intestino, como né, a urina, a menstruação, função sexual, transpiração, a sede, né, novamente o sono, os sonhos também. Enfim, uma observação bem criteriosa e ampla, né, relacionando o que, que melhora, o que, que piora, se tem alguma relação com mudança de temperatura, com algum período do dia, enfim. Aí, né, coleta-se de todos os experimentadores, né, que fizeram uso da mesma substância, então vai se analisar e definir o que a gente chama de matéria médica. A matéria médica, né, que a gente conhece dentro da homeopatia, nada mais é que os sintomas despertados nessas pessoas sadias, né, que fizeram a prova da medicação. E aí a gente vai aplicar justamente o princípio da semelhança que a Bruna acabou de explicar, que daí, né, os sintomas que foram despertados nessas pessoas durante a experimentação é exatamente para essa, né, quando um paciente chega referindo, né, esses sintomas, é para isso que a gente vai dar. Então, né, por exemplo, se determinada substância desencadeou, né, nos experimentadores uma dor de cabeça pulsátil que começa ali ao final do dia, que a pessoa tem a sensação de que a cabeça irá explodir, exatamente quando a pessoa chega, né, relatando esses sintomas, é esse medicamento que a gente vai ter que dar para ela. Então, sempre né, de acordo com a lei da semelhança. Né, e hoje em dia, nós já temos milhares né, de substâncias experimentadas e a maior tarefa né, do homeopata durante a consulta seria justamente escolher qual é esse único medicamento que cobre né, a totalidade dos sintomas que aquela pessoa está apresentando da forma mais semelhante possível. Sim, e eu acho interessante também comentar que Hahnemann falava sobre a importância da experimentação ser no homem-são, porque cada espécie teria a sua forma de reagir. Então, muitas vezes a gente vê medicamentos sendo testados em ratos ou em outros animais, medicamentos convencionais, e na homeopatia isso não acontece, porque a gente quer ver realmente como é a resposta humana a essas medicações. Então, por isso também a importância de ser no homem-são. E Hahnemann, na época, ele tinha muitos filhos, né? Então, nessa época, ele começou a testar as substâncias em si, deu para os seus filhos testarem as substâncias. E aí, outros médicos, na época, que foram aderindo à homeopatia, foram se propondo também a fazer essas experimentações. E aí, eu acho interessante contar também que as matérias médicas, elas são formadas e são realmente afirmadas quando várias pessoas testam a substância e produzem os mesmos efeitos. Então, por exemplo, várias pessoas testaram, só uma teve dor de garganta. Então, isso não vai ser colocado né, na matéria médica ou vai ser colocado com uma pontuação baixa. Aí agora, se todos os experimentadores tiveram sonhos com cachorro, isso vai estar ali na matéria médica como um sintoma bem pontuado de que realmente esse medicamento causa sonhos com cachorro. E aí isso é interessante, porque as pessoas que vão fazendo as experimentações, elas vão criando bastante senso de auto-observação para conseguir cada vez mais observando mais detalhes do que é que a medicação causa e não o que é próprio seu.
né? Então, Exatamente, né? E as experimentações são feitas até hoje, né? Aqui no Brasil nós temos, né, um grupo em Belo Horizonte que tem aí uma tradição já de algumas décadas, né, experimentando as substâncias e fazendo essas anotações, né, descrevendo as matérias médicas. E, né, eu e a Natália pretendemos também criar algo semelhante aqui em Florianópolis, né, para que a gente possa também acrescentar, né? E isso é muito pedagógico, né? Para as pessoas que experimentam, principalmente para os médicos, né? Homeopatas que experimentam, isso é algo que enriquece a nossa prática. Né? Vou ler aqui uma pergunta que a Mariana fez. Ela perguntou: isso que vocês falaram da experimentação é feito com o paciente ou somente para estudo das substâncias? Então, assim, Mariana, a experimentação ela acontece, né, para o estudo das substâncias. E a partir desse estudo, né, dessa informação levantada durante esses protocolos de estudo, é que a gente vai se embasar para prescrever a medicação para o paciente quando ele chega, e sempre essa prescrição vai ser feita baseada na lei da semelhança que a Bruna acabou de explicar. Isso isso. é bom reforçar que para o paciente a gente sempre vai dar com o efeito curativo mesmo daquela substância, já pensando no que vai tratar no paciente. É diferente do experimento que faz para estudos, né? Isso. Bom a gente reforçar isso mesmo. Sim. Uhum. E aí também, outra questão é que tem substâncias que a gente não tem tanto a experimentação, ou na época de Hahnemann, né? E que a gente sabe o efeito delas pela toxicologia. Então, por exemplo, às vezes tem venenos ou substâncias assim, que não é que foram experimentadas com o propósito, né? Mas que com o propósito de criar uma matéria médica, mas que alguém acabou experimentando. E aí foi visto, por exemplo, veneno de cobras, né? Ou De então o aranhas. arsenicum de Uhum. aranhas. Então, isso a gente, além de usar a experimentação homeopática para saber quais sintomas causa, a gente também usa os sintomas da toxicologia para saber que daí seria a substância sendo usada numa quantidade maior, né? Então, Isso. talvez isso seja uma pergunta, assim, do público ou dos pacientes, né? De como é que você sabe o que esse remédio causa? A gente sabe através da experimentação, que os remédios já foram muito experimentados e ainda são. Então, ainda tem remédios surgindo. E a Isso. verdade, o que o Hahnemann descobriu, que é o próximo princípio da homeopatia que eu vou falar sobre as doses mínimas, é que através desse processo da dinamização que eu já vou explicar, que praticamente todas as substâncias possuem um poder curativo. Então, hoje a gente tem, acredito que mais de 5.000 substâncias já testadas, mas o nosso potencial de substâncias é infinito. E isso que eu vou explicar agora. Então, Hahnemann primeiro entendeu a lei da semelhança, depois ele entendeu esse processo da importância da experimentação das substâncias para entender o que cada substância é capaz de causar e, por consequência, capaz de curar. E Hahnemann começou experimentando as substâncias numa quantidade grande e também dando essas substâncias para usar elas com a lei dos semelhantes para a cura também em quantidades grandes. Mas o que foi visto é que dando as substâncias numa dose alta, elas tinham um potencial não só curativo, mas também de causar danos, justamente por essa dose elevada e o risco de agravações, de efeitos colaterais. Então, Hahnemann começou a fazer um processo de diluição das substâncias em água e álcool numa escala centesimal, que é o quê? É diluir em 1:100, somado de um processo de sucção, que seria agitar 100 vezes essa mistura para homogeneizar as misturas. Então, Hahnemann começou a fazer o seguinte: ele pegava a solução que ele queria dar, ou para experimentar, ou para curar um indivíduo, e ele diluía em 1:100, agitava 100 vezes, e isso formava a substância na 1 centesimal Hahnemanniano. Se ele diluísse mais uma vez em 1:100 e agitasse 100 vezes, isso seria a diluição 2 centesimal Hahnemanniano, que é o 2CH, que a gente vai falando. E aí o que Hahnemann foi percebendo é que, diferente do que a gente imaginaria, quanto mais diluída a substância era nesse processo de dinamização, mais forte ela se tornava.
Então, é contraintuitivo, porque a gente imagina que quanto mais diluído, menos potencial curativo vai ter. E, na verdade, o que Hahnemann percebeu foi o contrário. Então, quanto mais esse processo de diluição mais sucção se chama dinamização. Então, quanto mais dinamizada a substância é, mais poder curativo ela apresenta e menos riscos de agravações e de efeitos colaterais ela apresenta também. E então, Hahnemann começou a fazer esse processo de dinamização das substâncias, e ele não percebeu apenas isso, mas ele percebeu também que esse processo de dinamização, ele como que desperta um potencial curativo inerte em todas as substâncias. Então, existem substâncias, como por exemplo, grande parte dos minerais, que se a gente desse em uma quantidade grande, não causaria efeito curativo nenhum. Mas quando dinamizado, é como se despertasse um potencial curativo. E então a gente entende que todas as substâncias da natureza, todos os tipos de pedras, de plantas, de metais, de substâncias animais, tudo existe um potencial curativo em tudo, mas ele precisa ser despertado. E então Hahnemann se surpreendeu, porque ele percebeu que com a dinamização as curas eram mais rápidas, mais efetivas e tinham menos efeitos colaterais. E eu vou explicar um outro conceito para também explicar um pouco melhor sobre essa questão das doses mínimas, de como é que elas agem, que é o conceito de reação primária e reação secundária das medicações. Então, basicamente assim, todo medicamento que a gente tomar, ele vai ter uma reação primária e uma reação secundária, seja um medicamento alopático ou um medicamento homeopático. Então, por exemplo, se eu tomar quer dizer, não tomar, tem um exemplo ótimo, que é o do descongestionante nasal. Então, por exemplo, assim, uma pessoa que está com o nariz congestionado. Essa congestão nasal, ela é uma vasodilatação dos vasos do nariz. Quando a pessoa usa o Neosoro, lá, o descongestionante nasal, acontece uma vasoconstrição e aí a pessoa sente um alívio momentâneo da sensação de congestão. Esse é o efeito primário do descongestionante nasal, é a vasoconstrição. O que acontece? Quando vai diminuindo um pouco do efeito do descongestionante, o corpo vai reagir a essa vasoconstrição com mais vasodilatação. Esse é o efeito secundário. Então, basicamente, todas as substâncias têm um efeito primário e um efeito secundário, sendo que o efeito secundário é a reação do nosso corpo à substância. Na medicina convencional, as substâncias elas visam o efeito primário. Então, por exemplo, lá o clonazepam, o efeito primário é ajudar a pessoa a dormir. E meio que a medicina convencional descarta, assim, esse efeito secundário. Só que esse efeito secundário, que é a reação do corpo à substância, é justamente o que vai causando vício, é o que vai causando essa necessidade de doses cada vez maiores, né, das substâncias. Porque então, toda vez que eu dou um remédio que o efeito primário é a pessoa dormir, a tendência é que na noite seguinte ela vai ficar ainda mais acordada. E aí ela vai precisar de cada vez doses maiores dessa medicação. Justamente porque a medicação está visando ali só o efeito primário. E os medicamentos homeopáticos, ao contrário, eles visam o efeito secundário. Então, qual é essa ideia da dose mínima? É uma dose que vai, não, digamos assim, eu não vou dar um efeito para fazer você dormir. Eu vou dar um efeito que vai dar um estímulo para o seu corpo, e aí o seu corpo vai reagir a esse estímulo, fazendo com que você durma. Então, é uma dose mínima porque eu não quero que esse remédio cause o efeito de sonolência. Eu quero que ele dê ali um toquezinho na tua energia vital, no teu organismo, para fazer ele reagir com a sonolência. Então, esse é outro intuito das doses mínimas, é causar a reação secundária das medicações e não a reação primária. Perfeito. Perfeito, Natália, ótima explicação. Gostaria apenas de acrescentar uma questão aqui, que justamente, né, essas diluições, né, a dinamização, é a principal diferença, né, dos medicamentos convencionais para os medicamentos homeopáticos.
E a partir disso, né, dessas ultradiluições, a gente entende, né, que é necessário uma quantidade muito pequena, né, de matéria-prima para a elaboração dos medicamentos, né? Isso faz com que a produção dos medicamentos homeopáticos seja uma prática sustentável, né? Pois não utiliza-se, né, de grande necessidade de matérias-primas como é necessário para a medicina convencional. E atualmente, né, nós, com o avanço das pesquisas, né, a homeopatia é uma ciência em pleno desenvolvimento. E atualmente, né, já é demonstrado o efeito dos medicamentos dinamizados, mesmo em plantas, né, e até mesmo em experimentos in vitro, né, em células, assim, em laboratório, né? Então, existe um campo imenso aí de pesquisa para entender, né, como que esses medicamentos realmente agem ali nas células, né, nos organismos vivos de maneira geral, né? Uhum. E eu separei também um parágrafo do órgão, eu vou até apresentar. O órgão é o livro que Hahnemann escreveu, que ele descreve basicamente toda a teoria da doutrina homeopática, e é um livro curto. Então, eu li ele quando eu estava na faculdade, assim, e eu recomendo muito que estudantes que têm interesse ou pessoas que queiram entender mais, assim, leiam, porque ele explica tudo, é um livro maravilhoso. E ele é dividido em parágrafos. Então, eu vou ler um trecho que eu separei do parágrafo 11, que ele vai explicar justamente essa questão da dinamização. Ele fala o seguinte: essa ação dos medicamentos sobre o nosso estado ocorre dinamicamente. Então, já Hipócrates falava também dessa união, né, do corpo e da alma. Aqui a gente não chama alma, que a gente chama energia vital, mas é justamente essa união do corpo com algo imaterial e de que a cura deveria envolver essa parte imaterial do nosso ser. Então, essa questão da dinamização é justamente para que seja um remédio dinâmico para atuar na nossa porção dinâmica. Então, a gente também dilui para chegar nesse princípio imaterial e fazer com que seja um remédio imaterial que age na nossa parte imaterial. E aí, Hahnemann continua falando assim: muito mais força curadora manifesta-se, num caso mórbido apropriado, pela menor dose dos remédios melhor dinamizados. Aquela pequeníssima dose pode conter a força medicinal imaterial pura, livremente desenvolvida, e realizar apenas dinamicamente tantas ações quantas nunca podiam ser obtidas pela substância medicinal bruta. Então, como esse processo de dinamização é o que desperta essa, como se fosse essa energia curativa, nunca uma dose alta conseguiria causar essa mesma cura, porque a dose alta atuaria apenas no físico, e o que a gente busca é atuar nesse nível sutil. E aí ele continua falando o seguinte: não é nos átomos corpóreos desses medicamentos altamente dinamizados, nem na sua superfície física que se encontra a força medicinal, mas é uma força medicinal específica, liberada da substância medicinal que jaz invisível no glóbulo umedecido ou na sua solução, e que age dinamicamente sobre o organismo inteiro. Então, isso é interessante, é o próximo princípio que a gente vai entrar, né? Como o medicamento ele é um medicamento dinâmico e atua na nossa energia vital, ele vai impactar no todo e não só na parte, como a gente está acostumados com a medicina convencional. Exatamente. E daí, né, vamos agora para o nosso quarto princípio da homeopatia, que é, né, o medicamento único e individualizado. O que que isso significa, né? Hahnemann percebeu que não era necessário mais do que um único medicamento, desde que ele cobrisse realmente com a maior semelhança a totalidade dos sintomas que aquela pessoa apresenta. A gente, né, dentro da homeopatia, chama isso de medicamento simílimum, que é aquele o mais semelhante mesmo. E esse único medicamento, né, é capaz de promover uma cura, né, rápida, suave e duradoura, como, né, o Hahnemann escreveu também no Órgão, que é esse livro que a Natália acabou de ler um trecho para nós. Então, dentro da homeopatia, a gente sempre vai medicar o todo, diferente da medicina convencional,
que acaba que medica as partes, né? Então, eu tenho uma dor no estômago, eu vou tomar um remédio para o estômago, né? Isso dentro da medicina convencional. Estou com uma dor de cabeça, vou tomar um remédio para dor de cabeça. Tenho depressão, vou tomar um remédio para depressão. Na homeopatia não funciona dessa forma. Na homeopatia, né, a gente encontra um único medicamento que apresente essas características. Então é por isso, né, que as matérias médicas, né, que são feitas a partir desses protocolos de experimentação que a gente estava conversando há pouco, são tão detalhadas, né, são muito extensas e cobrem, né, características de cada segmento do nosso corpo. Então é assim, diferente, né, da medicina convencional, no qual a gente tem, né, um conceito que a gente é muito comum ver as pessoas hoje em dia, né, tomando um monte de medicamentos, né? A gente fala que quando a pessoa toma mais do que 5 medicamentos convencionais, né, a gente atribui isso a um conceito chamado de polifarmácia. Né, lembrando, né, que os medicamentos convencionais sempre vêm com algum efeito colateral junto, né, o que é diferente dos medicamentos homeopáticos que não têm efeitos colaterais dessa maneira. No entanto, né, voltando ao conceito de polifarmácia, quando a pessoa toma pelo menos 5 medicamentos por vez, né, de todos os dias, assim, 5 categorias diferentes, a gente entende que a chance dela estar tendo algum efeito adverso de interação medicamentosa ali é quase certo, quase 100%. Para a homeopatia, né, isso não existe. A gente sempre vai tentar medicar com apenas um medicamento e que, e uma outra diferença, né, dentro da homeopatia não existe essa, né, de você tomar um medicamento para o resto da vida. Né? A gente sempre medica apenas durante aquele período necessário, né, e visa a cura, né, coisa que dentro da medicina convencional, em muitas situações, assim, o que a gente vê é a cronificação dos adoecimentos, né, a cronificação dos problemas de saúde. Então, essa é a diferença, né, da perspectiva da medicina convencional para a medicina homeopática. Uma outra coisa, né, que eu gostaria de acrescentar, ao longo dos anos, né, desses mais de 2 séculos que a gente tem aí de prática homeopática, outras escolas foram surgindo, né? Então, essa escola, né, que utiliza, né, um único medicamento para tratar as pessoas, é conhecida como unicismo, né, ou homeopatia clássica. No entanto, existem outras escolas, né, a título de curiosidade, que, por exemplo, né, o pluralismo, o organicismo, o complexismo, né? E é interessante, né, que o paciente, né, a pessoa que busca um tratamento homeopático, se informe antes, né, qual é a linha, né, de qual escola que aquele médico foi formado, né, como que ele trabalha, né, para que as expectativas ali estejam alinhadas. Eu queria acrescentar que é muito comum os pacientes ficam ali na consulta, né, por bastante tempo, a gente detalha muito cada sintoma, conversa ali 1 hora e meia, 2 horas, aí chega a receita com um remédio. Aí muitos pacientes me perguntam, doutora, mas isso é pra quê? É pra minha dor de cabeça? É pra minha ansiedade? Pra que é? E eu sempre tento explicar, né? Porque tem muitos pacientes que são tão acostumados com essa forma da medicina convencional de separar que quando vê ali um remédio só que vai tratar você por inteiro, eles ficam até assim impactados, né? E é importante a gente explicar isso para eles. E a outra coisa que eu queria falar lembrando também que quando a gente fala isso do medicamento único, e você mesmo falou, né? Não é um remédio que você vai tomar a vida inteira, que também cada paciente pode precisar de um remédio diferente em situações da sua vida diferentes, né? Então, às vezes, o Paulo, na infância, fez uso de um remédio, hoje, na vida adulta, se ele for precisar de uma homeopatia, pode ser uma outra homeopatia, um outro medicamento, né? Não sei se ficou confuso. Uhum. Não ficou. E, Perfeito. na verdade, também, como o Paulo falou, que existem hoje em dia mais correntes de homeopatia, né? Existem correntes que vão entender que você vai tomar o mesmo remédio a vida inteira, É, né? verdade. Mas existem correntes que entendem que conforme o seu processo de adoecimento vai mudando, conforme você vai mudando, porque a gente muda ao longo da Uhum. vida, Sim. graças a Deus, né? O seu remédio muda também. Isso. E outra coisa que eu acho Perfeito. interessante falar
é que, diferente da medicina convencional, onde a gente às vezes tenta buscar bastante explicações para os sintomas, né? Tenta explicar ao máximo ali a nível celular, molecular, por que esses sintomas acontecem. Na homeopatia, a gente entende que todos os sintomas acontecem por uma mesma razão. Eles acontecem porque você está com um desequilíbrio na sua energia vital. E os sintomas nada mais são do que um pedido de ajuda do seu corpo, né? Do que uma manifestação desse desequilíbrio. Então, por que eu tenho essa dor de cabeça? Porque você está em desequilíbrio. Por que eu tenho essa cólica? Porque você está em desequilíbrio. E todos os sintomas, tanto físicos, quanto mentais, quanto emocionais, quanto sonhos, sonhos ruins, né? Sonhos bons não são sintoma, mas sonhos ruins, todos eles são manifestações desse mesmo desequilíbrio. Porque o desequilíbrio é um só. E é por isso que o medicamento ele é único, porque o medicamento visa tratar esse desequilíbrio da energia vital. E outra razão pelo qual o medicamento é único também é porque os medicamentos foram experimentados um de cada vez. Então, a gente sabe qual que é a reação do fósforo no organismo sozinho. A gente não sabe qual que é a reação do fósforo mais o arsênico, digamos, né, que são medicamentos homeopáticos. Então, essa é outra razão pela qual a gente prioriza dar os medicamentos únicos. Perfeito. Teve mais alguma pergunta, Paulo? Não aparece aqui para mim? Acho que Não, não, né? foi a única pergunta que eu recebi aqui. Tive comentários, né? Muito legal a explicação dos princípios da homeopatia. Adorei a explicação sobre a cebola. Que bom, não vi. É isso. Amo a homeopatia. Bom, então acho que a gente pode, assim, só retomar para relembrar. Então, os princípios da homeopatia são a lei dos semelhantes, a experimentação no homem são, as doses mínimas e o medicamento único. Esses são os 4 princípios da homeopatia. E eu entendo que quando a gente começa a entrar em contato com essas informações, elas são bem chocantes, assim, e confusas, porque é muito diferente da medicina que a gente está habituados. Mas a nossa intenção é ir aos pouquinhos descomplicando, por isso a homeopatia descomplicada, é ir descomplicando realmente esses conceitos e tornando um pouco mais claro, um pouco mais acessível esse mundo novo que é o mundo da homeopatia. Então, obrigada mais uma vez pelo convite. Vou acompanhar todos os episódios de vocês. Muita gratidão, Bruno, por Obrigado. ter aceitado. Obrigada. Muita gratidão, Paulo, também, por ter topado. Eu que agradeço a vocês. Obrigada. Obrigada a todos Boa que noite, assistiram. pessoal. Boa Tchau, noite. tchau. Um abraço, boa noite.